aí galera, muito boa noite, mais uma live do Sua Cerveja em Casa. Sejam muito bem-vindos ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você fazer cerveja na cozinha da sua casa, beleza? Eu sou Frederico da Fonte, sou cervejeiro caseiro e todas as quintas-feiras eu faço uma live falando de como fazer cerveja na cozinha de casa, beleza? Lembrando, toda quarta-feira no YouTube sai um conteúdo, certo? E toda quinta-feira aqui no Instagram uma live dedicado a falar sobre fabricação de cerveja na cozinha de casa, beleza? O vídeo de hoje ele vai estar gravado, certo? Ele terminou aqui, ele fica postado direto no Instagram, né? Eu coloco para postar e ele vai para o YouTube na sexta-feira também, tá certo? O tema de hoje é a minha vida de cervejeiro caseiro. Hoje eu vou fazer uma live mais tranquila, uma live mais leve. Inclusive, eu vou mostrar meu produto aqui, certo? Isso aqui são cervejas feitas na cozinha de casa. Essas aqui de trás, essas três, são uma Bock, Dunkel's Bock. E essa aqui é uma Belgian Pale Ale, que, como essa live vai ser uma live mais descontraída, eu vou abrir e tomar aqui, fazendo a live, né, com esse produto maravilhoso que eu fiz na cozinha de casa, tá? Para explanar melhor o que é ser um cervejeiro caseiro, como é bom ser cervejeiro caseiro, né? As coisas boas de ser um cervejeiro caseiro e também eu vou contar um pouco da minha história, tá? Como eu comecei a ser um cervejeiro caseiro, né? Enfim, desde lá no início, beleza? Antes eu queria pedir para vocês darem um like, né? E também compartilhassem esse vídeo quando ele estiver postado, né? Para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá? Para terem acesso à minha procedência, de onde eu vi, como eu comecei a fazer cerveja aqui em Recife, beleza? Então vamos lá. Vamos abrir aqui, senão a cerveja esquenta. Ó o gás. Quem assiste às aulas aí? Para quê? Como é feito esse gás da cerveja? Eu vou botar no copo stand aqui, tá, galera? Porque eu não vou botar a cerveja de volta na geladeira, no congelador para gelar. E aí ela vai segurar mais no copo. Stanley. Deixa eu levantar um pouquinho para vocês verem a cor dela, como ela tá avermelhada. Tá bem carbonatada, a espuma já chegou aqui por cima. E também porque eu não sei direito como é essa política de você beber em live, né? Enfim, eu acho que não pode, mas se botar no copo escondendo, eu acho que já dá aquela aliviada, certo? Vou botando um pouquinho aqui, começar dando um gole. Essa cerveja aqui, ela ficou uma cerveja bem refrescante. Ela ficou uma cerveja... o amargor dela não está tão forte, mas ela está uma cerveja bem refrescante e ficou muito alcoólica. Então dá para tomar devagarzinho, você vai degustando o sabor da cerveja, você tomando devagarzinho ela, né? Não é aquela cerveja de você tomar para matar a sede. É você tomar realmente degustando, sentindo o sabor, curtindo cada gole, aquele amargor que fica ainda. Como você toma um café expresso que fica o gosto do café. Essa cerveja aqui tá assim. Normalmente as Belgian Pale Ale elas são mais refrescantes, são mais leves, mas essa aqui eu fiz com um pouco menos de água, então ela ficou mais concentrada, né? Só para você perceber como o cervejeiro caseiro mexe em um ingrediente e já muda a receita, né? Então essa aqui tá nesse estilo, né? Para beber devagar, uma garrafa dessa já tá bom, porque ela tá bem alcoólica, né? E a gente vai bebendo devagarzinho aqui, conversando como é bom ser cervejeiro caseiro, certo? E um pouco da minha história, tá? Então vamos lá. Eu comecei a fazer cerveja em casa no final de 2014, ou seja, no final desse ano vai fazer 10 anos, né? Como foi que eu comecei a fazer cerveja em casa? Simplesmente curiosidade. Assim, aqui em Recife estava tendo um boom de cervejeiros caseiros, mais ou menos nessa época.
Já tinha galera fazendo desde 2012, 2010, eu acho, talvez, mas assim, eu sei que eu já tinha escutado falar dessa história de fabricar cerveja em casa, né? Você fazer sua própria cerveja na cozinha de casa. Eu achava isso fascinante. Então, conversando, tem um primo meu que ele mora lá no Rio Grande do Sul. Ele tá morando em Santa Catarina. Na época ele morava no Rio Grande do Sul, lá em Bagé, né? Ele é de Recife, mas aí ele passou na faculdade e foi morar lá. Que a gente conversava de vez em quando sobre isso. Aí eu falei, vamos fazer, velho, eu vou comprar um kit. Eu vou ver como é que faz isso. Aí pesquisei na internet. Final de 2014 isso aí, mais ou menos novembro, dezembro. Aí pesquisei na internet e eu, assim, não tinha muita coisa na internet naquela época, né? 2014 não tinha muita coisa de você fazer cerveja caseira. Tinha uns livros em inglês que você procurava tudo, mas não tinha tanta coisa como tem hoje, como tem essa live que eu estou fazendo, por exemplo, certo? E aí eu comprei um kit que depois de um tempo eu fui ver que era um kit de fazer cerveja com extrato de malte, que é um método mais simplório, é um método que eu gosto muito de fazer a comparação de você fazer uma macarronada e você fazer um miojo. Eu comecei com esse método fazendo um miojo, né, que é aquela coisa mais simples, que tem o tempero pronto, tudo pronto lá já, para você colocar e com 3 minutos está pronto. E assim, normalmente para você fazer cerveja em casa, você gasta aí na sua cozinha mais ou menos 6 horas, certo? Se você já tiver uma certa experiência, se não der nada errado na sua cerveja, pode baixar um pouco para 5 horas e meia e pode dar alguma coisa errada e pode subir para 7 horas facilmente aí essa fabricação. Então você passa mais ou menos esse tempo aí, uma média de 6 horas na sua cozinha, e esse método ele tirou a primeira etapa, que é a etapa da abraçagem com a recirculação e a lavagem, né? E aí já iria para a fervura, como se eu tivesse comprado essa primeira parte e ela já tivesse sido produzida para mim, né? E aí eu já colocava na fervura e fazia o resto. Fervura, fermentação e depois carbonatação em vaso e tudo mais. Mas eu comprei achando que era um método de fazer cerveja. Realmente eu fiz, certo? Mais ou menos um mês depois, que é o tempo de carbonatar, de maturar, de tudo, de fermentar, né? Fermentar depois carbonatar, fermentar, maturar, carbonatar. Dá mais ou menos um mês depois do dia da abraçagem. Eu provei a minha primeira cerveja. Em janeiro de 2015, eu provei a minha primeira cerveja, que foi uma Pale Ale, feita com lúpulo Columbus. Fiz uma receita com lúpulo Columbus, certo? E aí, depois dessa receita pronta, que eu fiz, caramba, eu consegui fazer. A minha maior felicidade, e até hoje eu sinto uma felicidade nisso, é quando eu abro uma cerveja que eu fiz e ela faz o barulhinho, pss, porque eu sei que ela deu certo, porque eu sei que ela carbonatou, né? Ainda existe aquele medo de você abrir no carbonatar, ter dado alguma coisa errada naquela garrafa, alguma coisa assim, né? É uma coisa que é constante, sempre dá esse frio na barriga, né? E aí eu tenho esse frio na barriga intensificado porque na minha primeira eu fiz a cerveja, fiz uma leva, né? Deu ali, sei lá, rendeu ali 7 litros, uma coisa assim, 8 litros, eu não estou lembrado agora. A primeira garrafa, ela ficou choca, ela ficou com pouco gás. Não sei porquê, eu acho que a quantidade de açúcar da carbonatação, eu acho que eu coloquei menos, eu não sei. Era uma coisa muito... Foi a primeira cerveja, foi uma coisa muito artesanal. Essa primeira cerveja, eu peguei um computador, eu fiz até na casa de Marcelinho, meu primo, né? A gente fez junto, eu fui para casa dele para fazer, porque minha filha tinha 6 meses, tinha acabado de nascer, e eu inventei de ser cervejeiro caseiro. A minha filha nasceu com 6 meses, eu inventei de ser cervejeiro caseiro. Para você provar para provar para você que dá para fazer cerveja em casa, você mesmo dizendo que não tem tempo, beleza? Aí eu fui lá para casa do meu primo, certo? E aí a gente começou lá a bater cabeça, começar a fazer do zero, tá? Fazendo tudo que hoje em dia para mim é tudo errado,
né? Tudo comecei de forma errada, mas ali era a primeira vez, eu estava aprendendo, né? Porque hoje em dia eu planejo tudo, eu planejo o dia, eu limpo a minha cozinha, eu deixo tudo pronto para não me estressar, porque esse primeiro dia ele me trouxe muito aprendizado. O que é importante de você extrair desse vídeo é esse aprendizado do planejamento, de você, quando for fazer a sua cerveja, você deixar a sua cozinha limpa, certo? Não é fazer a faxina, mas deixar o seu balcão limpo, é deixar o seu fogão sem panela, é você deixar o espaço livre para você trabalhar, é você forrar o seu chão da sua cozinha com panos de chão, para quando você for fazer a sua cerveja, que fatalmente vai respingar, certo? 90% das cervejas que eu faço respingam no chão, né? Porque não tem jeito, a gente faz transferência do líquido da cerveja da panela de braçagem para a panela de fervura, depois da panela de fervura para o balde fermentador, tudo. Então, essa transferência de líquido, né, que é feita por debaixo, né, pela parte de baixo da panela, que ali tem uma válvula, que a gente extrai o líquido dali de baixo para botar para o outro recipiente, né? Sempre quando tem transferência, então esse risco de você sujar a sua cozinha aumenta bastante, né? Então, hoje em dia eu deixo tudo planejado, eu forro o chão, eu vejo se os ingredientes estão todos ali, vejo se meus equipamentos estão todos funcionando, né? Isso faz parte de todo o seu planejamento, é muito importante, né? O que mais trouxe para mim de aprendizado, que a minha história mais trouxe de aprendizado, além de refinar o método, logicamente, é esse planejamento, que eu me planejo para tudo agora. Tanto para marcar o dia de fazer, porque eu vou estar usando a minha cozinha ali por 6 horas. Né? Eu tenho 2 filhos, né? Minha esposa. Então, eu preciso... Não é simplesmente vou fazer cerveja agora e deixar a família para lá e vou passar 6 horas lá. Não. Semana que vem eu vou fazer cerveja. Pode ser, tem alguma programação. O que é que a gente vai fazer? Vamos viajar? Não vamos? Tô querendo fazer. Beleza? Beleza. Pronto. Sexta-feira, Rafael às vezes faz cerveja comigo. Né? Nunca mais fez, mas ele tem que voltar a fazer. Né? E aí a gente marca, faz tudo, se planeja o dia de fazer. Deixa a cozinha preparada, certo? Ingredientes comprados antecipadamente, receita escolhida antecipadamente, né? E você planeja todos os passos antes. E tem o planejamento de você planejar os passos de durante. Lógico, ter tudo anotado para você fazer. Eu não vou entrar nas minúcias, nos detalhes agora dos passos que você tem que fazer na hora de fazer a sua cerveja em casa. Mas você deve ter esses passos anotados, principalmente nas suas primeiras cervejas, e colados na parede da sua cozinha, quando você for fazer a sua cerveja. Beleza? Isso no início me ajudou muito, 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 muito. Eu tenho uma lista de passos que hoje em dia eu uso menos, certo? Porque já está muito fixado na minha cabeça, né? É como dirigir, né? Você já pega a embreagem, vai tirando, passa a marcha, freio, pisca-pisca, vai dirigindo, vai rodando a direção sem sentir. Fazer cerveja, com o tempo, você vai fazendo no automático. Isso aí você faz no automático. Mas no início, eu tinha tudo anotado da seguinte forma. Pegar os grãos, colocar numa água em 8 litros de água, sei lá, a 65 graus, certo? Colocar ele numa temperatura maior, que é para quando ele cair na água, a água ela vai chegar ali próximo de 65, porque vai pegar a temperatura do malte com a temperatura da água, vai misturar e vai baixar um pouco essa temperatura e vai chegar ali no 60, na faixa de 62 a 65, né? Aí estava escrito, depois você vai mexer tal, estava escrito. Depois de mexer 1 hora faz teste do iodo, só passa para outra etapa se passar no teste do iodo. Então,
estava tudo anotado realmente o passo a passo. E isso nas minhas primeiras cervejas ajudou bastante. Era fazendo e lendo, fazendo e lendo, fazendo e lendo. Faltou isso, faltou aquilo, faltou isso. Hora da levedura, hidratar a levedura e não sei o que, como é que hidrata tal. Estava tudo anotado. Isso é importantíssimo. É uma dica que eu trago para vocês. Inclusive eu tenho esse passo a passo, eu também tenho um curso, né, de ensinar pessoas a fazerem cerveja em casa de forma artesanal, com utensílios triviais, né? Não é uma fabriqueta, não é nada, é você fazer com as coisas que você tem em casa e você fazer, se você não tiver em casa, é fácil de encontrar, é fácil de montar, certo? Porque eu faço desse jeito, né? E no meu curso tem essa listagem toda de fazer, além de outros materiais de lista de equipamento, tudo. Mas assim, só para exemplificar aqui o quanto eu acho importante, beleza? Então, o planejamento, ele foi uma coisa que eu vim construindo até hoje, eu venho melhorando até hoje, certo? E aí eu, voltando para a história, eu fiz essa cerveja, foi uma maravilha, foi uma experiência gratificante. E eu falei, sou um cervejeiro caseiro, vou fazer mais. Cheguei, por sorte, aqui em Recife, tava tendo essa febre de fazer cerveja em casa, e aí eu comecei a frequentar alguns locais que tinha muito cervejeiro caseiro, que eles botavam cerveja para vender, né? Cervejas produzidas por eles. E aí eu conheci uma galera e fiquei sabendo que existia, hoje existem mais, né? Mas eu fiquei conhecendo 2 fornecedores de insumos. Um era a Cibril, aqui na Avenida Norte, né, que fechou, não existe mais. E o outro era a Vila do Malte, que hoje ainda existe, hoje é meu fornecedor de insumos, é maravilhoso, né? Sempre falo deles aqui. Existem outros também, lá em Olinda parece que existe Mascate, alguma coisa assim. Mascate Insumos, né? Existem alguns pro lado lá de Olinda que eu sei. Nunca entrei em contato com eles não, para comprar, porque a Vila do Malte ela me supre facilmente, assim, é muito rápido, muito fácil entrar em casa, tranquilo, então eu nunca tive a necessidade de trocar, de testar, né? E aí eu fui na Vila do Malte, na época era Romero que estava lá, ele hoje em dia, se eu não me engano, mora no Canadá, a última vez me informaram isso. E aí eu cheguei, eu queria fazer mais cerveja, eu quero comprar extrato de malte. Ele, por que extrato de malte? Não, porque eu fiz uma cerveja com extrato de malte. Ele, aí ele me explicou como é o método All Grain, né? Que aí o método All Grain é a cerveja como você faz da forma mais completa e a forma mais complexa também. É a forma que você vai atingir qualquer estilo de cerveja sendo um cervejeiro caseiro, né? Por exemplo, eu estou aqui tomando a minha Belgian Pale Ale e estou aqui mostrando a vocês a minha Dunkel's Bock, né? Aqui tem uma família das Ale e aqui tem uma da família das Lager. Essa aqui eu não vou abrir agora não, porque ela está fermentando, certo? Só daqui a uns 15 dias só. Vou ter que esperar bastante, mas é só para mostrar para vocês. E aí ele me explicou como é esse método. Eu, caramba, eu achei que eu soubesse realmente fazer, mas eu sabia fazer o miojo, eu queria fazer a macarronada, né? E aí ele me explicou por alto como era. E aí ele me explicou ali, você faz assim, faz assado. E aí eu chamei meu primo Macedônio, estava comigo, vamos lá fazer, vamos fazer método All Grain. Aí a gente fez o método All Grain, ela ficou muito mais gostosa, mas assim, faltando alguns passos, porque a gente estava ali aos trancos e barrancos, né? Aí foi fazendo uma, fazendo outra. No meio disso, eu já tinha feito umas 3 cervejas, eu fiz um curso presencial, que era um curso de um dia, né? Que ele, de manhã, era uma parte teórica, e na tarde a gente fazia uma abraçagem. Vou fazer para vocês que uma abraçagem dura 6 horas. Então, a gente passou ali o primeiro, o segundo e o terceiro passo de fazer cerveja. O primeiro, o segundo e nem iniciou o terceiro passo. Ou seja, a gente fez a sacarificação, né? Botou o malte e tal, fez a lavagem, recirculação, botou para ferver e depois de ferver a gente não botou para resfriar, que seria o terceiro passo. Mas era um curso que assim dava uma ideia do que era fazer cerveja. Quando eu fui fazer esse curso, eu já sabia de muita coisa. Peguei algumas informações para mim, beleza, e fui fazer minhas cervejas, certo? Nesse ano de 2015, eu fiz cerveja valendo mais ou menos uma por mês,
Todo mês eu estava fazendo ali, virou assim um hobby para mim, né? Eu fazia a grande maioria das cervejas, as primeiras cervejas que eu fiz foram as IPAs, né? Porque eu fiquei fascinado pelo sabor do lúpulo ali, que eu tinha total controle, né? Eu provava o Citra, adorava, provava o Amarillo, adorava, provava o Columbus, adorava, misturava, aí não sei o que, aí aprendi a fazer dry hop, aí fui, né? Conversando com a galera e aprendendo e melhorando os passos, né? Aumentando a quantidade de coisas a serem feitas numa fabricação de cerveja, né? Até hoje que realmente eu faço de forma completa, artesanal completa, em casa, né? Inclusive até aumentei o meu equipamento para 20 litros, né? Mas enfim, voltando para a minha história, eu comecei a fazer, certo? Fazer cerveja todo dia. Tiago, fiz uma cerveja genérica com maçã e cereais, fermento biológico e açúcar. Deixei 2 meses e ficou uma delícia. Que massa! Que massa, velho! Aí, cerveja é isso, velho. Ó, a gente... Pô, parabéns aí, viu? Ó, segue aí e vamos embora. Toda quinta-feira tem live aqui com conteúdo. E tem no YouTube tem muito conteúdo e no Instagram aqui também. Beleza, Tiagão? Velho, a cerveja... Como foi que a cerveja surgiu? A cerveja surgiu porque... a civilização, o homem quando ele começou a ser civilizado, os sumérios, né? Isso aí cogita-se que foi isso que aconteceu. Os homens começaram a cultivar e os grãos, eles viram que grãos eram elementos que eles poderiam armazenar. E aí ocorreu que choveu, molhou aqueles grãos, e aí aquele grão fermentou, e aí ninguém sabe como fermentou, as leveduras selvagens, fermentou aquele líquido, e aquele líquido começou a ser chamado de cerevisia nesse momento. Tem outras histórias, outros povos que deram outros nomes também, mas nesse caso, que era uma homenagem à deusa Ceres, a deusa da agricultura, aí começou com esse nome cerevisia, que hoje é cerveja, e aí... Como Tiago falou aqui, fermento biológico e açúcar é isso. É você botar o fermento e botar o que ele comer, o açúcar, para gerar o álcool e o gás no líquido. E no líquido você vai botar o tempero, que é o seu lúpulo, né? Mas, pô, é isso aí, velho. Isso é a essência de fazer cerveja. E fazer cerveja alcoólica, né? Aliás, de fazer bebida alcoólica e gasosa, né? Massa, show de bola. Pô, voltando aqui, né? Fui-me embora, viajei agora para a história da cerveja e vou voltar para a minha história agora. E aí, em 2015, eu fiz várias cervejas e sempre evoluindo. 2016 também, 2017, 2018. 2018, meu segundo filho nasceu e eu dei uma parada, né? Eu ainda fiz algumas cervejas, eu me mudei também, né? Isso é importante falar, porque quando você está fazendo cerveja em casa, você... tem que olhar para o seu espaço. O que é que você tem de espaço para fazer? Eu vou te dizer o seguinte, você faz cerveja na sua cozinha, independente se você tem um apartamento de 50 metros quadrados ou 200 metros quadrados. Porque fazer cerveja, você precisa de um fogão de 4 bocas e o seu balcão. Toda cozinha tem isso, né? Mas você precisa olhar para esse espaço para você ver como vai fazer as conexões. Por exemplo, eu uso um chiller de imersão, que é uma serpentina tubular, que ela vai entrar a água que vem da torneira, passar por ela e sair para que eu resfrie o centro do mosto, né, do meu líquido, que ele vai estar ali a 100 graus, eu quero que ele baixe para 24 graus, então eu preciso diminuir. Então, usar essa serpentina é uma forma de usar. Como é que eu boto a água nessa serpentina? Eu preciso fazer uma ligação na minha torneira, eu acoplo uma pecinha de borracha no bico dela e a mangueira no outro bico dessa pecinha, que ligo a outra parte da mangueira no meu chiller, e depois outra mangueira eu ligo lá no outro lado do chiller e ligo a torneira. Então essas conexões, né, eu tinha muito bem feitas no outro apartamento. Quando eu me mudei, meu filho nasceu 3 meses depois que eu me mudei,
e as conexões não estavam feitas, e isso aí foi o suficiente para eu parar de fazer cerveja, né? Porque dias sem dormir e tal, menino pequeno, não sei o quê. E aí eu fui esquecendo, e aí caramba, passaram-se anos. Eu vim voltar a fazer cerveja faz uns 2 anos. E aí voltei com tudo, aumentei equipamento e fiz as conexões, que não era nem tão complicado, mas meu filho já estava grande e já estava mais fácil de fazer, né? Então, hoje em dia, como é o meu cotidiano? De ser cervejeiro caseiro? Como eu falei, desde o início, o que eu mais aprendi foi me planejar para fazer cerveja. Lógico que os passos eles foram bem aprimorados, né? Você vai aprimorar fazendo, né? Se você tiver um passo a passo para lhe ajudar, muito melhor, né? Então, esse planejamento eu fui melhorando, né? Eu fui crescendo com ele, e hoje em dia, como é que eu faço? Eu marco, primeiro, eu estou com uma cerveja carbonatando aqui, certo? Isso aqui é uma lager, uma Dunkels Bock, certo? Daqui a 15 dias eu vou começar a tomar ela. Quando eu começar a tomar ela, que vou dar para os meus amigos, eu tô com quase 18 litros dessa, é muita cerveja. Eu gastei R$180 para fazer quase 18 litros de cerveja, Dunkels Bock. Cerveja artesanal, que é aquela cerveja fresca, aquela cerveja mais saborosa, né? Além de você ter o hobby, você ainda se diverte. Mas enfim, provavelmente, quando eu já tiver uns 15 dias dela pronta, eu já vou ter a vontade de novo de fazer outra cerveja. Aí, tem sido mais ou menos de um mês e meio a 1 mês e meio, mais ou menos tem sido o tempo de uma cerveja para outra cerveja, que está sendo bom para mim. Para não faltar cerveja artesanal em casa. Né? Não tem faltado cerveja artesanal em casa, porque fazer leva de 20 litros é muita cerveja. Eu tenho dado para o pessoal gostar, não sei o que, e é isso. E aí, o que é que eu faço? Eu marco com o pessoal daqui de casa, tem minha esposa, meus filhos e tal, eu digo, vou fazer uma cerveja sexta-feira. Importante, no meu caso, um dia eu vou fazer cerveja, num dia que no outro eu não trabalho. Por quê? O momento de fazer cerveja é um momento de se divertir. Para mim, é um momento de se divertir. E eu faço, como eu estou fazendo aqui, nessa live de hoje, né? Eu faço bebendo. Chamo um amigo, Rafael, às vezes vem fazer comigo, né? E aí a gente toma ou uma cerveja que já está feita, ou a gente compra outras cervejas para a gente provar e tentar fazer, ou conhecer outros sabores. E a gente fica ali petiscando, escutando música, conversando, fazendo cerveja durante esse tempo. Por exemplo, às vezes eu gosto de marcar nas sextas às 6 horas da noite, que eu vou 6 horas da noite até meia-noite, resolvido o problema, no outro dia sabadão, não tem problema. Então, o horário de começar, né? Se eu tiver de férias, melhor ainda, eu começo o horário que eu quiser, né? Essa aqui eu fiz agora nas minhas férias de julho. O horário, certo? Combinar com as pessoas de casa, certo? E aí, começar a me planejar para saber qual vai ser o estilo, certo? Para isso, eu uso esses 2 livrinhos aqui, que eu já mostrei aqui várias vezes, certo? Vou mostrar de novo, nunca é ruim mostrar. Cerveja feita em casa, tá? Da Publifolha. Tem esse também, cerveja artesanal. O que é que tem de bom nesses livros aqui? Eles são bem didáticos e eles têm receitas com fotos de algumas. Por exemplo, eu abri aqui numa cerveja alemã, uma Weissbier. E aqui tem a receita dela, né? Então aqui é muito bom para eu olhar a cerveja como vai ser e eu pegar a receita para eu ter ideias de receita, certo? O que é que eu vou fazer? O que é que eu quero tomar? Por quê? Porque às vezes você está assim, caramba, vou fazer a próxima cerveja. Qual? Existem mais de 150 estilos. Como é que eu vou saber qual é a cerveja? Eu não conheço todos os estilos, eu não conheço nem metade dos estilos. Eu preciso de ideias. Aí eu pego esses livrinhos aqui, é muito massa essa parte, porque eu fico olhando lá, caramba, esse aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Vou fazer o quê? Vou fazer uma Belgian Pale Ale?
Peguei esse aqui e fiz. Põe uma Saison, como essa daqui. Não tá dando para ver direito, né? E aí eu vou aqui, ó, passando. Pô, é melhor fazer qual? Vou fazer uma Flanders. Flanders, nunca ouvi falar, velho. Doideira aí, Black IPA. Pô, eu fiz essa Black IPA aqui. A Black IPA é muito interessante. Por quê? Porque uma cerveja Black é uma cerveja que ela tem um sabor mais malteado, né? Aliás, maltado. Certo? A palavra certa é maltado. Sabor de malte, certo? E as IPAs, elas têm a característica de ter mais sabor de lúpulo e menos sabor de malte. Inclusive, você foge um pouco da regra da IPA se você botar mais sabor de malte. Essa Black IPA é uma IPA que foge à regra, a gente pode dizer isso. E aí surge uma cerveja, que é uma cerveja com um sabor caramelizado, achocolatado, gosto de café e aquele sabor cítrico do lúpulo, aroma cítrico também do lúpulo, né? Amarga, né? Cítrico, característico das IPAs, né? Então ela ficou uma cerveja muito interessante, foi essa Black IPA. Eu abri aqui, lembrei dela, e aí é isso. Aí eu escolho, certo? A minha cerveja. Falo com o Rafael lá da Vila do Malte, Rafa, quero uma Black IPA, ou dou a receita a ele, ó, quero tanto desse malte, tanto desse outro, tanto de cevada torrada, tanto de lúpulo, não sei o que, levedura tal, e ele me entrega, ou eu faço assim, ó, eu quero uma Black IPA, ele vai me dar uma receita de Black IPA, né? E aí me dá a quantidade de água, me dá a receita toda completinha. Ou eu entrego isso a ele, ou ele me entrega isso aí, beleza? Aí eu falo, vou fazer tal dia, por exemplo, sexta-feira. Por quê? Ou eu peço para ele entregar no mesmo dia, ou eu peço para ele entregar um dia antes, porque o malte ele vem moído, sabe? E o malte moído ele já vai estar com o amido exposto. E amido é como se fosse comida, assim, estraga, pode estragar pão, se você deixar de um dia para o outro, o sabor muda, né? Aí o ideal é você, chegou o malte, bota na geladeira, deixa lá. Então, ou eu faço de um dia para o outro, que o sabor do malte não vai mudar, ou eu peço para ele trazer no mesmo dia, e aí faço minha cerveja, beleza? E aí vai assim, de um mês e meio, eu vejo que está terminando, eu já marco para fazer outra, e aí vai dar um bocado de cerveja que eu vou demorar tomando, porque é devagar mesmo. E quando estiver terminando, ó, dessa aqui, que é a Belgian Pale Ale, eu tenho 3 agora. E aqui eu já tenho umas 35 dessas garrafas, que daqui a 15 dias ela vai estar pronta para eu tomar. Beleza? Então, é isso. Ser cervejeiro, eu sou cervejeiro caseiro assim. Além disso, né, como eu mencionei também, hoje em dia, além de ser um hobby para mim, né, transformou-se num negócio também. Eu ensino pessoas, né, eu tenho alunos, né, a fazer cerveja artesanal dessa forma, que é mais uma coisa de ser cervejeiro caseiro, né? Eu estou trazendo hoje o que é ser cervejeiro caseiro para mim, meu cotidiano, meu ritmo, os problemas que aparecem, como me planejar, certo? Como eu me planejo, como eu faço, como eu curto isso aí tudo, né? Os poderes que eu tenho de fazer cerveja, né? Qualquer estilo na palma da minha mão, e eu posso pegar cada estilo desse e modificar do jeito que eu quiser. O bom de ser cervejeiro caseiro é isso. Você tem um hobby que você desestressa do trabalho, certo? Você começa a pensar em outras coisas. Por você desestressar do trabalho, você melhora até o seu rendimento no trabalho. Porque você vai estar pensando em outras coisas. Você tem um hobby, qualquer hobby que seja, vai, no final, isso foi pesquisa, tá? Isso eu não estou falando aqui da minha cabeça. Eu estudei para falar para vocês o que é o bom de ter hobby, por que é bom ter hobby, né? E as pesquisas falaram isso. Uma pesquisa que disse que a pessoa fica mais... É porque eu não estou com os dados da pesquisa aqui, mas enfim. As pessoas ficam mais propensas a ajudar os outros, né? Ou seja, ter um hobby para você desligar, para você ter um escape na sua vida, é importante, certo? É muito bom
para você. Então, além de ter um hobby, além de ser um hobby para mim, tem essa parte também que eu ensino pessoas e me divirto bastante. Tem outra coisa que eu queria falar para vocês, estava na minha cabeça e sumiu, velho. Ah, sim, porque é um hobby diferente. Porque se eu for comparar com outros hobbies, tipo colecionador de carrinho, beleza, massa, de latinha, que seja. Você coleciona e tem o prazer de colecionar, de ter. Aqui a gente tem o prazer de fazer e tem o prazer do produto no final das contas. A gente tem o prazer de provar o nosso produto e dizer que a gente sabe fazer isso. Isso aqui é muito massa. Cerveja artesanal é completamente de lager, de cerveja comprada em supermercado. Cerveja, principalmente a cerveja que você faz, é uma cerveja que fica fresca. É muito diferente. Você não vai substituir a sua Heineken sendo cervejeiro caseiro. Você vai fazer produtos completamente diferenciados. Sabores, você vai ter experiências sensoriais incríveis, diferentes. E vai ter a satisfação de saber que foi você que produziu aquilo ali. Beleza? Gente, a live de hoje eu quis trazer mais ou menos esse sentimento de ser um cervejeiro caseiro, certo? Que as pessoas ficam preocupadas com o tempo. Eu trouxe aqui dicas do tempo que você vai ter, tudo, como você se planejar. As pessoas, enfim, são dúvidas que quando eu rodo pesquisa sempre tem, né? E eu quis trazer para vocês. Espero que vocês tenham extraído o sentimento de ser cervejeiro caseiro, né? E o que eu quero mesmo, de verdade, é que você tenha vontade de fazer cerveja. Beleza? Assiste os vídeos aí e no que precisar, qualquer dúvida pode perguntar, não tem problema, eu ajudo a galera sempre. Dúvida de cerveja. Tem um grupo também no Telegram, se você quiser entrar, vai lá no link da bio, tem para entrar lá, tá certo? Tem um colega meu lá, Alex, que ele sempre pede dica, ou então bota dica lá no grupo, e a gente está sempre se falando, beleza? Vamos aumentar essa comunidade cervejeira. Muito obrigado por ter ficado até aqui, e até a próxima live. Valeu! Sim, um brinde da minha Belgian Pale Ale, que pode ser sua depois. Saúde! Tiago, é isso aí. Fica 1000 vezes melhor, velho. Que a gente... Eu ia desligar agora, mas eu vi a mensagem de Tiago aí. Fica 1000 vezes melhor que a gente faz. É bom. É muito massa isso aí. Beleza, galera. Tchau. Valeu, valeu.